a promessa do Espírito Santo e o chamado à esperança. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus deixa uma promessa poderosa aos seus discípulos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa declaração de Cristo é um marco na história do cristianismo, pois aponta para o derramamento do Espírito Santo, um momento que transformaria para sempre a vida dos seguidores de Jesus e daria início à expansão do Evangelho por toda a terra. Para compreender o significado dessa promessa, é necessário voltar ao momento em que Jesus a pronunciou. Ele havia ressuscitado após 3 dias no túmulo, conforme as Escrituras predisseram. Seus discípulos, que antes estavam desolados e com medo, começaram a vê-lo novamente, vivo e glorificado. Durante 40 dias, Jesus apareceu a eles e a muitas outras pessoas, confirmando que sua ressurreição era real. Ele os ensinou sobre o reino de Deus e revelou que algo grandioso estava por vir. No entanto, antes de partir, ele deixou uma instrução muito clara. Os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até que recebessem do alto o revestimento de poder. Essa ordem mostrava que a missão deles não poderia ser cumprida com forças humanas. Eles estavam prestes a levar a mensagem do Evangelho ao mundo, enfrentando perseguições e desafios, mas não poderiam fazer isso sozinhos. Precisavam do Espírito Santo, a presença de Deus habitando dentro deles, fortalecendo-os, guiando-os e capacitando-os para a obra. A promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, conforme descrito no livro de Atos, capítulo 2. Naquele dia, o Espírito Santo veio sobre os discípulos como um vento impetuoso, e eles foram cheios da presença divina, falando em outras línguas e proclamando as maravilhas de Deus. A partir desse momento, sua coragem e ousadia foram renovadas, e o Evangelho começou a se espalhar de forma poderosa. A instrução de Jesus para que os discípulos esperassem antes de agir traz um ensinamento essencial para todos os cristãos. A obra de Deus não deve ser feita com impulsividade ou na força do próprio entendimento, mas sim sob a direção e o poder do Espírito Santo. Quantas vezes se busca resolver situações ou tomar decisões sem antes buscar a orientação do Senhor? A ansiedade e a impaciência podem levar a erros e frustrações. No entanto, este versículo ensina que esperar em Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Aqueles que aprendem a confiar no tempo de Deus e a depender do Espírito Santo experimentam a verdadeira transformação e recebem forças para cumprir seu propósito. Além disso, o Espírito Santo não foi enviado apenas para os discípulos daquela época, mas para todos os que creem. Ele continua agindo hoje, fortalecendo, ensinando, confortando e guiando cada cristão no caminho da verdade. Seu papel é essencial para que a fé se mantenha firme diante das adversidades da vida. Se alguém se sente fraco, desmotivado ou sem direção, a resposta está em buscar essa presença divina. O Espírito Santo é o conselheiro fiel, aquele que traz paz em meio às tempestades e força nos momentos de cansaço. A promessa de Deus não mudou. O Espírito Santo continua disponível para todos os que desejam viver segundo a vontade do Senhor. Para receber esse poder, é necessário buscar a Deus em oração, confiar em sua palavra e permanecer firme na fé. Assim como os discípulos esperaram e foram revestidos do alto, todos aqueles que confiam no Senhor receberão a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Que este versículo sirva como um lembrete de que Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos capacita, fortalece e guia em cada passo da caminhada. Esperar no Senhor é sempre a melhor escolha,
pois no tempo certo Ele derrama suas bênçãos e seu poder sobre aqueles que o buscam. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela promessa do Teu Espírito Santo. Ensina-nos a esperar, com paciência, pelo Teu agir em nossas vidas. Concede-nos o revestimento de poder para cumprir o chamado que nos foi dado. Ajuda-nos a confiar plenamente na Tua direção e não em nossa própria força. Que o Teu Espírito nos guie em cada decisão e nos fortaleça nos momentos difíceis. Derrama sobre nós a Tua paz e a Tua sabedoria em meio às incertezas. Renova em nosso coração o desejo de Te buscar e obedecer à Tua palavra. Que sejamos testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua graça em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.